Olá galerinha, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal Viajando no Tempo, aqui no canal do professor Vini Ferraz, professor de História. Nós vamos dar continuidade ao tema Revolução Francesa. E hoje nós vamos tratar sobre a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder até o período imperial de Napoleão Bonaparte. Tá legal, pessoal? Então segura aí, que nesse momento nós vamos viajar no tempo. Olá galerinha, tudo bem? Pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso tema, que trata nada mais nada menos do que a Revolução Francesa. Na aula de hoje nós vamos tratar um pedaço desse processo revolucionário na França, uma parte em que o processo revolucionário já estava assim praticamente feito, ou seja, a monarquia já tinha sido completamente destruída, e agora nós vamos dar continuidade, porque agora nós vamos ver nessa aula de hoje como Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós estudamos na divisão da história, da Revolução Francesa, a monarquia constitucional, a Convenção Nacional, que vai misturar ali com aquele período do terror, e o diretório. Essa fase que nós vamos estudar, nós vamos ver o finalzinho desse período do diretório, tá bom? O que foi esse período do diretório? O diretório era formado por praticamente 5 membros, a ponto deles criarem um outro diretório, que nós chamamos de duplo diretório ou câmara dupla, porque chegaram para poder tentar sanar toda essa instabilidade política e econômica na França. Então, a proposta do diretório é para que a França chegasse a um equilíbrio e a uma estabilidade política, social e econômica. Só que o diretório, vocês têm que entender que ele estava sob pressão. E a maioria dos membros do diretório faziam parte dos girondinos, a alta burguesia. Então eles recebiam muita pressão por parte dos jacobinos, a ponto do diretório ser dissolvido. Daqui a pouco voltava o diretório de novo. Essa situação já estava praticamente a ponto de explodir. E como eles vão ver uma possibilidade de restabelecer a ordem na França, restabelecer a estabilidade econômica, social e política na França? Aí, se vocês pegarem aí o livro de vocês, abram aí na página 125, certo? Na página 125 vocês vão ver aí a figura de Napoleão Bonaparte. E vocês voltando aí na página 120, vocês vão ver todo esse processo aí do diretório, tá bom? Napoleão Bonaparte, ele vai se configurar como o grande salvador da França. Então, observe aí, vocês estão vendo aqui, ó, Napoleão Bonaparte, ele chega ao poder na França mediante ao golpe 18 de Brumário. Vocês não podem esquecer que Brumário significa bruma, neve. E foi o período em que ocorreu, a partir aí do segundo mês do calendário revolucionário francês, que era dedicado à névoa, ou bruma. Aí esse fato aí marcou o início da ditadura de Napoleão Bonaparte. Ou seja, Napoleão Bonaparte chega ao poder na França mediante um golpe de Estado. E esse golpe 18 de Brumário aí é em homenagem a essa data do calendário revolucionário francês, em que a palavra bruma significa névoa ou bruma. Então recebeu esse nome aí do golpe 18 da névoa, ou seja, o golpe 18 de Brumário. Tá bom? Então Napoleão Bonaparte, ele chega ao poder mediante um golpe. Só que esse golpe ele não vai ser sozinho. Ele vai ter o apoio dos girondinos, ou seja,
da alta burguesia. Beleza? Então vamos continuar aqui no nosso processo. Então vocês estão vendo aí que toda essa instabilidade, instabilidade interna, ataques externos. Que ataques externos são esses? Aquelas coligações, aquelas ligas, né, entre a Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra. Eles vão querer restabelecer a ordem e principalmente restabelecer o trono francês. Então essas eram as ameaças. Por quê? Esses países que vocês estão vendo aí, Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, eles não queriam que isso também acontecesse em seus reinos, né? Então eles vão ficar preocupadíssimos a ponto deles se organizarem e formarem essas coligações para tentar invadir a França e restaurar a monarquia absolutista. Ok? E o golpe 18 de Brunário, quando Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Napoleão Bonaparte, né, ele era um general, ele obteve várias vitórias para a França no exterior, e estes elementos, né, vão fazer com que Napoleão Bonaparte se torne as aspirações da alta burguesia em restabelecer a estabilidade econômica, social e política na França. Tá bom? Então vamos lá? Vamos continuar aqui então. Nós vamos ver então o período, né, de Napoleão Bonaparte. O período de Napoleão Bonaparte no poder é dividido em duas etapas. A primeira etapa aí é o período do consulado. Ele se torna um cônsul. É só vocês abrirem aí o livro de vocês na página 125. Nesse período que Napoleão Bonaparte se tornou um cônsul, olha só o que vai acontecer. Vai acontecer o fim das ameaças externas, olha só que legal, reorganização da economia, ou seja, a economia vai se estabilizar, estabilização das revoltas internas, reorganização do sistema administrativo. Então, essa reorganização do sistema administrativo vai ser tão interessante que, se vocês observarem aí no livro de vocês, lá na página 125, vocês vão ver aí um acordo de paz entre a Inglaterra e a França, com um acordo assinado entre a França, né, e os ingleses, que é a Paz de Amiens. Com esse acordo, tanto franceses e ingleses eles iam dar uma trégua àquelas batalhas sangrentas que eles travaram aí, principalmente na Guerra dos 7 anos, né? Enfim, eles iam ficar em paz por um período de tempo, tá bom? E um outro detalhe também na questão administrativa, nós vamos ver aí a questão que o Napoleão Bonaparte, observe aí no livro na página 125, ele vai criar o Banco da França, que vai ser responsável pela padronização monetária, né? Ou seja, da moeda francesa. Então, essas mudanças administrativas aí vai fazer com que Napoleão, de fato, aí, restabeleça a ordem, restabeleça a economia, a política e a estabilidade, né, interna e externa da França. Vamos continuar? Então, vocês estão vendo aí, ó. E a outra parte do período napoleônico vai ser o período do Império de Napoleão. O que vai acontecer nesse período de Império Napoleão? Vai acontecer o quê? A expansão territorial por meio da superioridade militar francesa. A França tinha um grande, né, e um baita de um exército, apesar de toda a sua situação política, social e econômica. A França ainda era a maior detentora do maior exército, né, da Europa. Era uma potência. Reserva do comércio mundial em benefício dos franceses. Isso aí vai ser interessante, que no período que o Napoleão se torna, né, nesse período quando ele se torna império, que começa ali em 1804, quando Napoleão se torna império, se vocês abrirem o livro de vocês, lá na página 127, a partir aí do tópico 9, na página 127, está em negrito, lá embaixo,
Bloqueio continental. Nesse período aí de império, Napoleão vai estabelecer até um bloqueio continental. Ele vai fazer com que, vai proibir qualquer país europeu de negociar ou comercializar com a França. Tá certo? E neste período do bloqueio continental é que vai começar de fato a nossa história, que nós vamos chamar de período joanino. E nós vamos ver o porquê. Porque Portugal não encerra, Portugal não termina as suas relações comerciais com a Inglaterra. E com isso, Napoleão Bonaparte vai enviar suas tropas para invadir Portugal. E o que a coroa portuguesa faz? Pega suas malas, pega toda a sua corte e foge para onde? Os portugueses fogem para a sua maior colônia, que é aqui no Brasil. E daí nós vamos chamar esse período da história, da história do Brasil de período joanino. O que vai ser o período joanino? Vai ser quando a coroa portuguesa se restabelece aqui no Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Aguarde aí as nossas próximas aulas. Não deixem de fazer as suas atividades. Fez as atividades lá de acordo com os cronogramas? Tira foto e sobe pelo CTB. Tá bom, pessoal? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui!